Namastê, te abençoado. Colocar a coluna o mais ereta possível, indicadores e polegares unidos. Respira profundamente. Solta todo o ar no suspiro, umas 2 ou 3 vezes. Inspirando novo, soltando ar, soltando peso, se liberando do inverno. Aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte, o pessoal está se desapegando, se despedindo do verão. Então, tudo é relativo, né? Depende do nosso ponto de vista, vai se conectando com a unidade, na respiração, o ar que entra, o ar que sai, se esvaziando, se desapegando do excesso de pensamentos. Vai já mentalizando a primavera do seu ser, da sua alma, seu desabrochar, seu florescer. E soltando ar, vai desapegando de todo o resto. E eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral de hoje, a mãe Mirra Alface. Em inglês, fazendo a tradução para o português. Nós encontramos nos outros o que está dentro de nós. Se sempre encontramos lama ao nosso redor, isso mostra que tem lama em algum lugar dentro de nós. Isso. Então, vai respirando, vai absorvendo essa frase da Mãe Mirra, vai se conectando com flor de lótus, nasce no pântano, nasce no lodo, e ela representa, no símbolo de Shri Aurobindo, a flor de lótus representa o próprio ser humano, no meio de toda a confusão. Devemos nos lembrar que somos seres divinos. E na primavera do nosso ser, da nossa alma, vamos desabrochar a nossa luz, os nossos tons, nosso potencial, nosso diferencial. Então, lembrando que Shri Aurobindo criou o método educacional do livre progresso, onde devemos contribuir, né, para desabrochar, desvelar a primavera da nossa alma, do nosso ser. Nos unindo, unindo as mãos à frente do coração, despertando de dentro para fora, desabrochando a luz de dentro para fora. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Om. Descendo a testa na direção dos dedos das mãos, conectando a mente com o seu coração. Inspire livremente. Vai conectando a mente com o seu coração. A mente é dual. Às vezes a mente é confusa, porque ela vê um lado, vê o outro. E o coração é único. Procure se conectar com a unidade do seu coração. E devagar na inspiração, vem voltando a cabeça, abrindo os olhos, entrelaça os dedos das mãos, vira as palmas para fora, inspira, estica lá para o céu, cresce. Uau, cresce, abre espaço, abre espaço, abre espaço, solto. Abrir os braços lateralmente. Novamente, entrelaça os dedos, inspira, cresce pela frente, pelo centro, para o céu. Na inspiração, vai abrindo bastante espaço, abrir espaço, abrir espaço. Solta o ar. Abrir os braços, pode soltar o ar até pela boca. E vamos uma última vez. Entrelaça, inspira pelo nariz.
Estica, puxa, cresce, os braços do lado das orelhas, pode até levar as mãos para o céu, um pouquinho para trás. Estica, estica, solta. Agora abre os braços, devagar, desfaz, solta os ombros. Vamos começar ativando o fogo, né? A primavera aqui no Brasil já começou com fogo, calor danado. Então vamos ativar o nosso fogo para desabrochar o respiratório do fole. Então, você solta o ar, puxa a barriga para dentro, quando na inspiração relaxa, quando solta o ar, puxa para dentro. Então, o esforço é na contração, é no desapego do ar. Você pode fazer um leve sorriso para não tensionar o rosto e sem movimentar o peitoral. Então, é só abdômen, diafragma. E quando cansa, antes que canse o diafragma, que é um músculo, inspira, eleva o queixo. Puxa, mula, banda, puxa a energia da terra, retém o ar, a ponta da língua no palato mole. Fica um pouquinho. Um, dois, três. Solta todo o ar contraindo o abdômen, sem ar, desce o queixo. E sem ar, agora, sucção abdominal até aparecer as costelas com mula, banda. Então, é o banda traia. Jalandra, Uddiyana com mula sem ar, sugando o abdômen para dentro e para cima. Fica o seu tempo sem ar, quando precisar desfaz de baixo para cima. Desfaz o mula, desfaz o jhana. Quando eleva o queixo, você inspira. E o primeiro eu estava explicando, agora vamos para a prática. Isso, cada um no seu ritmo. Excelente. Quem já está aí no banda traia, excelente. Banda traia é sem ar. Jalandra, Uddiyana, mula. Sem ar, sucção. Cada um fica o seu tempo sem ar, sugando, puxando os órgãos para dentro e para cima até aparecer as costelas. Quando precisar, você desfaz os bandhas, os feixes de energia. Quando eleva o queixo, você inspira e vocês capricham. Quem está fazendo vai terminando o último ciclo. Isso. Então, 3 vezes. Isso. Termina a respiração livre no centro. Observa todo o calor gerado. E devagar na inspiração, puxa, estica para o céu. Puxa lá para o alto, alonga, alonga. E o seu lado direito, lá tira o tronco do lado direito. A mão oposta tem no joelho. A mão, isso. A mão de trás, busca a coxa do outro lado, ou ela fica no chão abrindo o ombro. Faz muita careta, trabalha mandíbula, maxilar, os olhos. Torceu, torceu, olhou lá para trás, torceu, inspira, puxa para o céu, estica, abre espaço, solta o ar, gira o tronco para o outro lado, torce a coluna, abre o coração, faz careta. Isso. Lembra de descer o ombro de trás, cresce o pescoço, trabalha a mandíbula maxilar, os olhos, o globo ocular. Torceu, torceu. Na inspiração, vamos para o céu, mantém conexão com a terra, cresce para o céu, se puder, olha para o alto, cresce, cresce, respira umas 2 ou 3 vezes. Se você tiver pressão alta, não. Aí você tem que olhar para frente. Quem tem glaucoma, mas quem pode, olha para o céu, inspira, estica, aspirando o sol, a luz, o nosso desabrochar, a primavera, solta o ar, os braços para trás, solta os ombros, desfaz a posição das pernas. Vamos deitar, estica todo o corpo no chão, alonga, inspira, estica tudo.
Isso. Abraça os dois joelhos. Abraçou os joelhos. Faz um pequeno balanço para um lado, para o outro. Ótimo. E abraçou os dois joelhos. Mantém o joelho direito dobrado. Estica a perna esquerda, um palmo fora do chão. Vê se você consegue. Pés em ponta. Pés de bailarina. Quem quiser, quem tem problema no pescoço, fica com a cabeça no chão. Relaxa o pescoço, trabalha o abdômen, musculatura da perna que está esticada, fica por aí. Quem quiser mais esforço, mais trabalho abdominal, levanta a cabeça na direção do joelho. Quem quiser ainda mais esforço, estica os braços do lado do joelho. Respiração mínima. Quem tiver dor no pescoço também pode colocar a mão aqui atrás ou ficar com a cabeça no chão. Respiração mínima, perseverança máxima. A perna esticada, dobrou, desce a cabeça para o chão, entrega. Solta os esforços do abdômen, do pescoço, respira umas 3 vezes, soltando os esforços para a terra. E vamos trocar. Então, a esquerda dobrada, perna direita, um palmo fora do chão, sustenta, acostuma o corpo com a prática, respiração livre, respiração mínima. E aí começa. Quem pode mais esforço é que levanta a cabeça. Quem não pode, cabeça no chão, tá? Fica tranquilo. Quem pode, levanta. Quem pode mais, estica os braços. Mantém pés em ponta. Desde que não dê cãibra, não é bom falar nessas posições. Lembrando que, imagino que na primavera tem o esforço da semente, de romper e brotar, germinar. Ótimo, a perna esticada, abraçou, entrega. Entrega, respira, relaxa, solta os esforços, no mínimo 3 respirações, exercitando a entrega do pescoço, da lombar. Ótimo. Agora os dois joelhos dobrados. Inspira com a cabeça no chão, solta todo o ar, levanta a cabeça para os joelhos e, querendo mais esforço, estica os braços, menos esforço, as mãos atrás da cabeça. Mantenha a paz, a tranquilidade, respiração mínima, perseverança máxima. Excelente, devagar vai voltando a cabeça no chão, respira, relaxa o pescoço, vai entregando, exercita a entrega, respirou, relaxou lombar e pescoço. Agora imagina uma semente desabrochando, joelhos dobrados, pés no chão. Digamos uma semente de feijão. Quando a gente é criança, a gente faz, bota o feijão no algodão com água e o caroço do feijão abre e sai o broto. Então, mãos perto dos calcanhares, contrai glúteos, contrai os glúteos e inspirou, subiu o quadril. Vê se você consegue, sem se agredir, sem se machucar, com muito amor, paciência, perseverança, entrelaçar os dedos das mãos nas costas e aproximar as escápulas e subir mais o quadril. Respiração livre. Quem puder mais, aproxime os pés.
E vê se você consegue esticar um pé para o céu. Imagina o broto do feijão. Mantenha a paz, mantenha a tranquilidade, respiração livre e vai trabalhando para subir o seu quadril. Inspirou, subiu a máxima, solta o ar, dobrou, troca a perna, a outra perna. Subiu. Você pode subir só um pouquinho o quadril ou subir bastante. Imagina que alguém está te puxando pelo pé lá do alto. E respira livremente. Você mantém a paz na respiração, tranquila, mesmo no esforço. Sustenta a perna, sustenta o corpo, sustenta o quadril. Deu a máxima, dobrou o joelho. Cresce no centro agora. As mãos perto dos calcanhares, subiu. Agora vê se você consegue avançar. Para avançar daqui, tem que ter os punhos bons. Então, já vamos soltar um pouquinho os punhos, as falanges, e vamos para a postura que no yoga é essa aqui que é a ponte, Setubandhasana. Vamos mostrar. Então, deixa eu mostrar primeiro. A gente sobe o quadril, coloca um punho, uma mão embaixo do quadril, cotovelo no chão dando apoio. A outra mão. Quanto mais conseguir aproximar os cotovelos no chão, fez o apoio. Vê como é que está toda a situação da lombar. Se puder avançar, você estica as pernas. E aí, para voltar, dobrou e vai tirando os punhos, desce devagar o quadril, chegou no chão, abraçou os dois joelhos nos ombros. E aí, fica por aí, afastando os dois joelhos para relaxar bem a sua lombar. Isso. Bom, ótimo. O pessoal já está fazendo. Isso, isso. Se não der para fazer, digamos, o 100%, vê até onde você consegue ir. O ideal são os cotovelos estarem bem embaixo da coluna e as mãos dando um apoio. Tudo bem, ótimo. Cada um fez, desceu, abraçou o joelho. Abraço. Agora, para compensar a lombar, vamos fazer outra postura que parece uma semente. Vamos virar de barriga para baixo para tartaruga, que parece uma semente. Levou o quadril nos calcanhares, cresce a coluna e relaxa. Você pode fazer apoio para a cabeça ou mãos perto dos pés, testa no chão. Relaxa, solta o corpo todo. A lombar, o pescoço. E agora vamos continuar o nosso desabrochar. E devagar vai desembolando a coluna. Quem pode, senta nos calcanhares, vê se consegue apoiar as mãos no chão atrás dos pés, abre o seu coração e vê se dá para afastar um pouquinho os dois joelhos. Então, as mãos, pés estão unidos, os joelhos um pouco afastados. Mãos no chão atrás dos pés, vê se você consegue subir o seu quadril. Você pode olhar para frente ou para o céu, para o teto, e por último, soltar a cabeça lá atrás. Isso, e costuma puxar a coxa, puxar abdômen, abre o coração, pode soltar o pescoço, já até dá umas estaladinhas aí no pescoço.
E quando achar que já está de bom tamanho, você já vai voltando. Isso. Agora vamos relaxar de novo a lombar. Quadril nos calcanhares, os joelhos seguem um pouco afastados. Olhou lá para frente, abriu a garganta, apoia as mãos no chão. Só que aqui, antes da gente descer, vamos aproveitar essa posição das pernas para fazer a postura do leão, Simhasana. Então, nessa primavera, sem medo de ser feliz. Então, a postura do leão, a gente não vai nem ficar com a mão no chão, não. A gente vai abrir os dedos bem. Quando a gente inspira, a gente recolhe os dedos, recolhe os olhos, recolhe a língua. Quando for soltar o ar, a gente vai abrir bem os dedos, as garras da fera, colocar a língua bem para fora e direcionar o olhar para a testa. Então, vou mostrar aqui, só que eu vou fazer olhando para lá. Então, a gente inspira, quando solta o ar. Então, a gente inspira, recolhe tudo, os olhos, as garras e a língua da fera. Quando solta o ar, mostrando a que veio. Então, na inspiração, você recolhe. E quando solta o ar, sem medo de ser feliz, liberando a fera, lembra de abrir bem os dedos e colocar a língua bem para fora e o olhar direcionado para a testa, purificando a sua percepção de universo. É umas 5 vezes mais ou menos. E quando tiver feito no mínimo 3, de 3 a 5 vezes, terminou, aproximou os dois joelhos, esfrega as mãos e coloca as mãos na garganta. Micro-ondas de luz e devagar. Agora vamos continuar para aliviar a lombar. Apoiou as mãos no chão, afastou de novo os dois joelhos, pés unidos, abriu bem a garganta. O seu coração solta o ar, vai crescendo a coluna e flexionando, vê se os cotovelos vão no chão, juntou as mãos, os polegares apoiam no cantinho dos olhos. Vê se dá para chegar os cotovelos mais para frente. Quem já tem muito problema no pescoço, está com dor no pescoço, pode adaptar com a testa nas mãos. Quem pode, fica com os polegares nos olhos, soltando o corpo, descendo a corcundinha. Isso, quanto mais os cotovelos chegam para frente, a corcundinha desce. É quase como se o coração fosse para o chão. Ótimo. Devagar, esticou os dois braços, afasta um pouco as mãos, cresce bem a coluna, vê se o coração vai no chão e vê se consegue colocar a bochecha no chão, solta o corpo na postura da criança. Então, nessa primavera, na primavera da sua alma, do seu ser, nos reconectando com a criança. Quem está com o lado do rosto no chão, troca o lado do rosto, solta o corpo. E devagar voltou para o centro. Apoia as mãos, ergue o tronco, aproxima os dois joelhos. E a gente vai fazer uma mistura de cobra
com o gato, tá? Então, a gente vai esticar os braços. Então, a gente não vai de fato para a cobra. A gente vai dobrar os braços, inspira, mergulha, abrindo tudo, a garganta, o coração. Depois vai arredondar a coluna, barriga para dentro, queixo no alto do peito, sem ar. Leva o quadril dos calcanhares. Não precisa nem tocar. E daqui já abriu cotovelos, inspira, mergulhou cheio de ar e solta o ar, envergando a coluna, queixo no alto do peito, umbigo na coluna, sem ar. E vai. Inspirou, mergulhou, soltou o ar, arredonda a coluna. Isso, os joelhos devem estar um pouquinho afastados. Não devem estar juntos, não. Ótimo. E podemos terminar levando o quadril nos calcanhares, estica bem os braços, soltou o corpo. E daqui vamos agora para a cobra. E vai mergulhando, cuidado com a sua lombar. Podemos passar pela meia cobra, com os cotovelos no chão, depois apoia as mãos e ergue mais o seu tronco, tirando os cotovelos do chão. Quem já tem problema na coluna, então tem que chegar as mãos mais para frente ou ficar com os cotovelos no chão. Quem tiver tudo muito bom, sobe mais. Os pés estão agora um pouco afastados. Ponta da língua no palato mole, contrai glúteos e vai crescendo a sua coluna e abrindo a parte anterior. Dependendo da sua coluna, até a virilha puxa. Enquanto você consegue subir. Trabalhe os seus braços, trabalhe musculatura, sustentação do coração. O ossinho dos cotovelos estão para fora. Cresceu o máximo o pescoço, descendo os ombros. E agora vértebra após vértebra. Alonga a parte anterior da coluna e vem descendo vértebra após vértebra. Chegou lá embaixo, juntou os pés e leva o quadril nos calcanhares. Sem tirar as mãos do chão. As mãos acabam escorregando, mas traciona, esticou, 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 relaxa. E devagar apoia as mãos, ergue o tronco na base do gato e a gente vai fazer o gato torcido. Então, apoiou as mãos, uma mão vem por baixo da outra. A outra mão, ela pode ficar onde ela está, no chão, ela pode virar um travesseiro. Você pode esticar o braço, como se uma mão fosse para um lado, a outra mão fosse para a cabeça, esticando. E também pode subir o braço, fazer um pouquinho de cada coisa e levar o braço do alto para trás. Isso, torcendo a coluna do seu gato. Se você preferir alguma das posições, você fica naquela posição. Devagar desce a mão, soltando o ar. Inspire, empurra o chão e troca. Solta o ar, torce a coluna, a outra mão vem por baixo, para o outro lado. Uma mão fica no chão, ou vira travesseiro, ou estica, ou sobe e vai para trás. Um pouco de cada.
torcendo a coluna do seu gato. Torceu a coluna do gato, soltou a volta, inspirou, apoia, abre os dedos e vamos alinhar no centro, no cachorro. Dobrou os dedos dos pés, subiu os joelhos, o quadril, umbigo na coluna, cóccix para o céu. Se precisar, aproxima só um pouquinho os pés das mãos, forma um V, mas no início você pode levar as costelas para as coxas. Solta a cabeça e empurra o chão. Umbigo na coluna, cóccix para o céu e faz a bicicleta. Uma perna dobra, outra estica. E vai sugando o abdômen, levando o umbigo na coluna. Depois estica as duas pernas, umbigo na coluna, cóccix para o céu. Soltou bem a cabeça. Dobra um pouquinho os dois joelhos e vê se consegue olhar lá para frente. Então, a nossa meta é pular, levar os pés entre as mãos. Olhou lá para frente e vê se vai. É abdômen, umbigo. Muito bom. Solta o corpo, solta a coluna, solta a cabeça, solta os esforços, solta os braços, dobrou um pouquinho os joelhos, soltou tudo e vai desenrolando a sua coluna. Vértebra após vértebra. Quando ficar em pé, sem tontura, solta os braços, solta os joelhos. Respira livremente, sem descer o queixo, sem descer o queixo. Entrelaça os dedos das mãos nas costas, estica os braços lá para trás. Sem cair o queixo. Barriga para dentro, esticou os braços. O tronco não vem para frente, deixa o tronco reto, vê se consegue subir os braços. Onde você chegar, você só respira. Pode até soltar o ar pela boca. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Ótimo, inspirou pelo nariz, soltou o ar pela boca, desce, solta os cotovelos, afastou os pés agora. Solta os cotovelos. Isso. Então, duas possibilidades. Você pode trazer a ponta dos dedos das mãos para trás, juntar e ver se você consegue subir as mãos unidas. Como se fosse um namastê nas costas. Então, quem contrai glúteos, protege a sua lombar. Então, quem consegue, faz isso. Quem não consegue, pode fazer isso. Ou como a gente estava fazendo, ou assim, os cotovelos. Mas quem pode, juntou a palma das mãos, eleva o queixo, vira um pé, vamos com o pé direito, vira o pé direito completamente para fora no, e o pé de trás traz um pouquinho para dentro. Girou todo o tronco para o lado direito, dobrou o seu joelho direito. Respira, você pode olhar para frente, cuidado com a sua lombar. Quem pode, faz a retroflexão. Imagina que está abrindo o seu coração para o céu. Distribui o peso do corpo nos dois pés e mantenha a conexão no presente, no coração. Ótimo. Abriu, abriu, abriu. Olha o equilíbrio. Inspira, volta, esticou a perna, virou o pé, os dois pés, voltou para a posição inicial. Os dois pés para frente.
Agora o outro pé, o esquerdo, virou completamente. O pé de trás vem um pouquinho, girou o quadril, dobrou, olha o equilíbrio, dobrou o seu joelho esquerdo, olha para frente, o quadril está completamente, os ilíacos, os ossinhos do seu quadril viraram do seu lado esquerdo, para o joelho esquerdo. Quem pode faz a retroflexão. Respira, abre o coração. Lembra de crescer o pescoço. Não estamos soltando a cabeça, não. Estamos alongando a musculatura. Alonga e fortalece. Alonga e fortalece. Vem voltando na inspiração. Esticou a perna. Girou os dois pés. Inspira, cresce. Barriga para dentro, solta, flexiona. Desce. Esforço do abdômen. Solta a cabeça. Devagar vai soltando as mãos. Solta o pescoço, solta os punhos e coloca as mãos atrás das pernas, puxa o corpo na direção entre os dois joelhos. Apoia as mãos no chão, dá um pulinho para juntar os pés. Dobrou os dois joelhos, desceu de cócoras. Ó, e vamos de baixo para cima, fazer um esforço nas pernas. Quem tiver dificuldade, mãos nos joelhos ou mão no chão. Mas quem pode, estica os braços, inspira, empurra o chão, subiu, olhando para frente, para o horizonte, contrai glúteos, sobe os calcanhares. Postura da palmeira, contrai bem as pernas e cresce a sua árvore, no caso é uma palmeira. Imagina uma palmeira imperial. Contrai glúteos, contrai as coxas, vai crescendo para o céu. Tudo contraído, fortalecendo o tronco da sua árvore, crescendo as raízes. Inspirou na máxima, foi para o céu, soltou o ar, desceu os calcanhares, girou os braços para trás e vamos mergulhar para frente, barriga para dentro, mergulho o coração. Apoia as mãos nas pernas, olhou para frente. Quem tiver problema na lombar, quem quiser encaixar melhor a lombar, pode dobrar um pouquinho os dois joelhos. Empurra, cresce a coluna. Se puder, estica as pernas, abre bem a sua garganta, barriga para dentro, solta o ar, flexiona. Então, mentaliza. O abdômen chega nas coxas, peitoral nos joelhos e a cabeça lá nos tornozelos. Solta o cabeção e puxa o corpo. Puxou, 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 dobrou os dois joelhos, desceu de cócoras e já vamos sentando e deitando. De costas, pés para o céu, sacode um pouquinho tudo, areja a virilha, abraçou os dois joelhos e torce, desce os dois joelhos para o lado direito, empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai para o lado esquerdo. Ombros no chão. Respira sem dor, torceu, inspirou, voltou, abraçou os dois joelhos e desce os dois joelhos para o outro lado.
Devagarinho inspirou, voltou, estica os pés para o céu. E a invertida, cada um escolhe a sua. Pode ser só pé para o alto, ou subir o quadril também em Sarvangasana. Isso. Lembrando que as invertidas trazem longevidade. Isso, está dando mais ou menos 1 minuto e vai voltando devagar. Quando o quadril chegar no chão, você pode descer com as pernas esticadas ou só dobrar os joelhos. Quando chegar lá embaixo, esticou as pernas e sobe o coração na postura do peixe. Se puder, topo da cabeça no chão, sobe. Faz careta. Isso. Lembra de descer os ombros na direção dos pés. Sobe bem o seu coração. Pode fazer careta. O sangue está indo para o rosto. Abre espaço atrás do pescoço. Fortalece a musculatura do pescoço. Subiu na máxima, o coração para o céu. Soltou o ar, desceu, estica o corpo todo no chão. E vai soltando ar, vai soltando os pesos. Isso. Estica os braços nas 4 direções, como um X. Inspira, estica, 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 estica nas 4 direções. Solta o ar, relaxa. Novamente, inspira, estica. Solta o ar, relaxa. E uma última vez. Inspira, estica nas 4 direções. Solta o ar, relaxa. Pode manter essa posição como uma estrela ou descer os braços, entrando em Shavasana. Os braços seguem um pouco afastados do corpo. Se alguém tiver incômodo na lombar, nesse caso, pode dobrar os joelhos, pés no chão afastados, joelhos unidos. Para quem precisa, quem pode, pernas esticadas, vai soltando o corpo, solta a mente, solta todos os esforços, lembrando que, de toda forma, a primavera virá. Vai respirando plenamente na barriga, soltando ar, vai se rendendo à primavera, ao desabrochar. Vai respirando, soltando ar, soltando os pesos.
como às vezes numa rachadura no cimento brota uma plantinha. Saiba que a primavera virá. Vai se rendendo, vai se rendendo, se entregando, deixando desabrochar. E faça uma respiração profunda, sente a saliva, mexe os dedos dos pés, das mãos, aproximando as mãos do corpo, vai espreguiçando, dando um belo sorriso, agradecendo por esse desabrochar da nossa flor, dos nossos dons, dos nossos sonhos. Vai espreguiçando, agradecendo, e gira o corpo para o lado direito, de lado. Apoie as mãos para poder sentar. A coluna mais ereta possível. Respira livremente, respirando felicidade. Mentalize. Primavera, podemos até ficar com as palmas das mãos abertas, respirando, visualizando tudo florido, toda a sua vida florida, chuva de luz dourada, prosperidade, abundância, Mahalakshmi, sempre respirando pelo nariz. Vamos trazer as mãos em Padma Mudra e vibrar Om Mani Padme Hum. E no final, uma vez o Om, elevando a nossa flor para o universo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. E unindo a ponta dos dedos, agradecendo por toda a luz, por todo o nosso potencial, nossos dons, tudo que temos para florescer, para desabrochar. Gratidão, gratidão, gratidão. E abrindo bem os braços, seres divinos. Muito amor, 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 expandindo no amor, no coração. E nosso abraço nos abraçando, abraçando todos os seres, abraçando a mãe natureza. Passou agora esse final de semana o dia meio ambiente e a gente tem que preservar o ambiente inteiro, família. Gratidão, namastê.